Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a conhecer a palavra hoje, que está em Hebreus, no versículo 7 até o versículo 10, que nos diz assim: Por isso, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureceis os vossos corações, como na provação, como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram e me provocaram, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso indignei-me contra aquela geração e disse: andam sempre extraviados em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Então, irmãos, hoje o Senhor, Ele deu para nós essa esperança de salvação. Mas para essa esperança de salvação estar sempre escrito o nosso nome no livro da vida, não endureça o teu coração. Quando Deus pede para ter uma mudança na tua vida. O povo de Israel, um povo escolhido da descendência de Judá, que veio lá desde o princípio da tribo de Sem, do filho de Noé. Da onde veio Abraão? Então, eles endureceram o coração, porque eram ingratos, porque não reconheceram as obras que Deus fez na vida deles. Só reclamavam quando eles eram provados. Só reclamaram e tentaram a Deus. Então, irmãos, que a gente não venha fazer isso. Que a gente não venha provar a Deus, querer provar Deus. Deus não pode ser provado. E Deus não pode ser tentado também. Então, se a gente fizer isso, a gente está pecando a ponto de perder a nossa salvação, assim como o Senhor fez com aquele povo, deixou eles andando por 40 anos, porque só viviam reclamando, endureceram seus corações, foram ingratos vendo as grandes obras que Deus fez. Deus mandou a praga do Egito para tirar eles de lá. Abriu o mar vermelho para eles passarem. Aí fechou quando os inimigos, o povo do Egito estava passando com o faraó e seus cavaleiros. Fechou e matou todos eles. Então eles foram para o deserto, a caminho de Canaã, que hoje é Israel. E só reclamavam do caminho. E o Senhor o tempo todo ali, quando era noite, que é muito frio no deserto, o Senhor trazia uma nuvem para poder não ser muito frio. Durante o dia ele trazia nuvem e durante a noite tinha uma tocha de fogo que ali simbolizava o próprio Jesus ali naquela tocha de fogo ali, observando as coisas que eles estavam fazendo ali para poder esquentar eles. E eles sendo ingratos se levantaram contra Moisés, que era o ungido de Deus, se levantaram contra Arão e se levantaram contra todos aqueles que eram de Deus e pagaram o castigo da ingratidão. Então, irmãos, que a gente não seja ingrato ao Senhor, que a gente não endureça o coração quando o Senhor pede para que haja uma mudança. É tempo de mudança. Os dias vão ficar estreitos, os dias vão ficar difíceis. Quando se levantar, logo vai se levantar o homem da perdição, o anticristo,
que muito daqueles que estão enfraquecidos e acham que são servos de Deus vão apoiar esse homem, porque ele vai vir com muito engano para agradar o coração daqueles que não estão firmados no Senhor. Porque aqui está dizendo, eles endureceram o coração, então eles encheram o coração deles, eles extraviaram o coração deles com coisas vãs. E assim não vai ser diferente no nosso tempo. Quando o anticristo se levantar e fazer muitas promessas, promessas boas, muitos daqueles que estão enfraquecidos na palavra, não têm conhecimento e não obedece, até conhece a palavra, mas não obedece. Não adianta conhecer e não obedecer. Então, esses vão ser enganados pelo anticristo, porque nem sequer tem conhecimento sobre a vinda dele. Então, irmãos, o Senhor, ele deixa esse aviso contra a incredulidade, para que eu e você não endureça o coração e que a gente faça a vontade do Senhor enquanto há tempo e obedeça a Ele. Então, eu deixo essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.